Vamos falar agora sobre a participação dos grupos folclóricos nos desfiles e também, né, em toda a Oktoberfest de Blumenau, a importância disso. João Paulo Wust, presidente da AFG, que é a Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí, está aqui com a gente nesta manhã. João, bom dia, obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia a todos que nos escutam. Ô, João, qual é a importância da Oktoberfest para os grupos folclóricos? Bem, na verdade, eu diria que é o momento ápice do ano, né? Os grupos, claro, a gente tem várias atividades durante o ano, cada grupo tem um pouco das suas atividades, às vezes com hotéis, a gente mesmo com a associação, a gente tem parcerias com hotéis, né? Então, durante o ano já tem isso, tem outros, né, grupos que têm os seus eventos, mas chega na Oktober onde a gente tem uma exposição ainda maior, né? Nós hoje temos dentro da Vila Germânica pelo menos 95 apresentações de grupos, sem considerar as fora de lá. Então, por exemplo, hoje à noite nós temos a apresentação no Hotel Sesc com um grupo e outros dançando dentro do palco da Vila Germânica. Uhum. Olha que bacana, né? E isso vai difundindo essa cultura germânica para quem vem nos visitar e não conhece muito dessa tradição, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né, ao longo dos anos, dos mais de 30 anos da associação, que é justamente demonstrar a nossa cultura, né? Por isso que, como eu falei, além da Oktober, claro, dentro da Oktober a gente tem uma programação bastante vasta, então a gente tem várias atividades e as apresentações elas têm um tempo limitado, mas quando a gente faz uma apresentação dentro de um hotel, a gente leva um pouquinho mais, né? O que a gente sempre fala dentro da associação nós temos que criar experiências. O turista que vem nos ver e que vem nos visitar, ele tem que levar aquela foto para casa e dizer assim, poxa, eu dancei com o grupo. Eu não só assisti, eu dancei com o grupo, eu fiz parte disso. Então, isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante por conta disso, essa visualização. E dá para conseguir agregar isso, né? Não só se apresentar, mas também trazer as pessoas para dentro do grupo, para que elas sintam esse clima, essa adrenalina de uma apresentação, entendam principalmente essa dança, esses costumes? Sim. Falando aí de integrantes, né, é muito bacana isso, e aí volto um pouquinho para a Oktober, que a Oktoberfest é o nosso, a nossa vitrine, né? Então, a partir da Oktober, é normal, todo ano a gente tem um aumento de participantes nos grupos, por conta dessa participação dentro da Oktoberfest. E para as pessoas que estão vindo de fora, tanto dentro da Oktober, ali, com as integrações com o público, como em qualquer outro evento que a gente participe, a ideia é justamente essa, é a experiência, é levar a experiência para as pessoas. E como tem sido? A gente sempre brinca que a Oktoberfest não começa para a gente em outubro, né? A Oktoberfest ela começa para a gente muito antes, né? Os grupos começam aí os seus ensaios, alguns lá em janeiro, outros em fevereiro, outros em março. Mas como associação, as nossas funções e naquilo que a gente está envolvido dentro da Oktober, tanto nos desfiles como nas apresentações, elas começam ali já por agosto, né? Junto com a organização também da festa. Muito bacana. Como é que é participar do desfile? A gente sabe, lá no pavilhão, né, é tudo organizado, a apresentação está lá, já é ensaiado, é tudo. Mas na Rua 15, nesse longo trecho da Rua 15, quando os grupos folclóricos vêm, como é que é isso? É diferente? É feito um ensaio diferenciado? Como cativar o público, né? Para justamente, como você fala, né? Tentar fazer com que ele sinta isso, né? Que ele se envolva diretamente com esse grupo numa passagem por uma rua como é o desfile. Sim, a passagem no desfile sempre é muito bacana, né? Claro, nós temos vários, como nós somos uma associação, nós temos aí 19 grupos e cada um tem a sua maneira de fazê-lo, né? Então, tem o grupo que vai desfilar apenas demonstrando o seu traje, como muito se faz na própria Oktober de Munique, então eles vão andando, vão caminhando, e tem os grupos que fazem as evoluções, né? E é muito interessante essa questão das evoluções,
porque geralmente a gente faz ela num ponto da Rua 15. Chega 10 metros para frente, faz de novo, queremos tirar uma foto ou algo nesse sentido. Exato. E a gente chega no final do desfile já quase morto, né? Mas é muito legal por conta disso, porque tu vê que o público interage com a gente que está ali dentro também desfilando. É muito bacana, muito legal, né? São quantos grupos associados hoje? Hoje nós somos 19 grupos associados. 19? Exato. De toda a região de Blumenau? Isso. Blumenau, Indaial, Benedito Novo, Pomerode, Timbó e Guabiruba. E qual é o papel da Associação dos Grupos Folclóricos? Então, na verdade, nós temos várias funções dentro da nossa associação, né? Esse ano nós fizemos, inclusive, um curso, né? A gente traz professores da Alemanha para darem o curso aqui, em parceria com a FURB. Foi o primeiro curso nesse sentido. Se não estiver enganado, talvez o único na América. Um curso de 6 meses com professores, então, brasileiros e alemães, né? 5 morando, inclusive, na Alemanha. Além disso, de formação, que a gente sempre diz, nós temos aí formação das coreografias e tudo isso ali com a parceria da FURB. Nós temos para o iniciante os passos básicos, que a gente sempre faz uma oficina. Nós temos oficinas de pronúncia do alemão. Agora, para novembro, nós temos uma oficina já agendada, que é culinária de Natal alemã, porque, na verdade, o folclore ele não está só na dança, né? O folclore está em vários costumes. Exatamente. Então, é isso que a gente tem trabalhado também nos últimos anos para tentar trazer esse consciente coletivo, né? De que o folclore, que a dança, é uma parte do folclore. Então, nós temos a alimentação, a gastronomia, que ela também é uma parte importante do folclore, vindo dos antepassados que vieram para Blumenau, e que é importante a gente também manter. E nessas apresentações que vocês fazem na Oktoberfest, é comum, por exemplo, né, após uma apresentação, chegar alguém e contratar vocês para uma apresentação fora aqui do estado? Acontece. Hoje em dia, com a internet, tudo ficou mais fácil, né? Exato. E também nós temos grupos folclóricos germânicos no Brasil quase afora, inteiro. Né? Nós temos no Mato Grosso, nós temos no Rio de Janeiro. Mas tem o peso, assim, quando é o grupo folclórico, entre aspas, de Blumenau? Blumenau tem um peso nesse sentido? Também nesse lado? Tem tanto daqui para lá, como de lá para cá. Né? Aí explico. O daqui para lá é justamente nesse sentido. De Blumenau. Nós estamos levando, e às vezes a gente faz muito isso de ir junto com a banda, é contratado a banda e já vai junto um grupo e vamos fazer um pacote blumenauense em algum local. Como também o contrário, os grupos de fora de Blumenau também vislumbram muito a vontade de dançar dentro da Oktoberfest. Né? Claro que a gente tem uma organização quanto a isso, porque seria impossível atender todos de uma vez só. Mas há muita procura. Mas há muita procura, todos os anos. E é anos. possível abrir uma possibilidade ou não? Sim. Ou isso é descartado? Não, ela é feita, só que a gente acaba criando algumas regras, né? Porque como a procura é muito grande, então, em parceria com a Vila Germânica, nós também colocamos um limitador. Não, teremos aqui X apresentações de grupos de fora. Então, para fazer essa apresentação do grupo de fora da associação, aí a gente acaba fazendo, vamos fazer um sorteio, então a gente cria um método que fique justo para todos, mas que oportunize também para os grupos de fora virem dançar. João, são quantos esse ano que vem de fora? De fora, esse ano, 2. 2 grupos de fora. Um grupo que era para ter vindo ano passado, mas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, é verdade. Não conseguiram vir. Eram para ser 3. Desses 3, um ainda não consegue vir. Provavelmente virá só no ano que vem, por conta ainda das catástrofes, não foi apenas uma, né? No Rio Grande do Sul. Um desses grupos vai conseguir vir, e um outro é aqui de Joinville, que é aqui próximo. Além disso, além de grupos não associados de fora de Blumenau, nós também, esse ano, conseguimos fechar uma parceria muito bacana com a Pro Família, né, que até um tempo não estavam mais apresentando dentro da Oktoberfest, e esse ano a gente conseguiu com que todos os grupos da Pro Família
também participassem da Oktober. A Profamília também tem grupos de dança folclórica? Tem da terceira idade. Ontem, inclusive, teve Grupo de idosos? um grupo de idosos. Mas deve ser maravilhoso, né? É contagiante. É muito, muito, muito bacana. Ontem nós tivemos o Profamília, hoje nós teremos o Viver Ativo, que não está vinculado à Profamília, e sim à nossa associação, mas que também é de terceira idade. E hoje nós teremos o Blumenstrauss, que é da Escola Barão, que também não está ligado à Profamília, mas sim à associação. Na semana que vem, teremos vários aí grupos da Profamília de crianças. E aí vem a parte onde eu sempre venho falando para os nossos associados. Eu comecei com 10 anos a dançar. O meu secretário começou lá com seus 7 anos, provavelmente. Isso lá nos anos 80 e alguma coisa. Eu comecei em 93. Então, assim, nós só estamos aqui porque nós iniciamos lá atrás. Então, nós temos que pensar hoje nessas crianças que estão dançando, seja na Profamília, sejam nos nossos grupos, em como que a gente vai conseguir mantê-las dentro dos nossos grupos, quando elas estiverem adultas. A renovação é importantíssima e isso era um assunto que eu queria falar com você. É uma tradição, aliás, uma tradição que surgiu com a Oktoberfest no 25 de julho, né? Sim e não. Peraí, explica o sim e o não. É isso. Sim, porque o primeiro grupo que inicia junto à Oktoberfest é do Centro Cultural 25 de Julho, o Blumenau Erfolgstanzgruppe. Porém, antes disso, daí a gente está falando, salvo engano, eles estão com 55, 56 anos, o grupo folclórico alpino germânico, que hoje está em Pomerode, quando começa, ele começa no Texto Salto. Então, o primeiro grupo formado em Blumenau é o alpino germânico, que hoje está em Pomerode. Então, por isso que eu digo, sim entendi. e não. Já existia um grupo. Existia um grupo, mas não existia a festa. Não existia uma atração para ele se... Exatamente. E não se difundia tanto como se difunde após a chegada com certeza. da Oktober, que gerou esse crescimento todo aí, né? Sim. E daí nós temos, de fato, esse nascimento do grupo do 25. Anos depois, a gente já tem o Eintracht, na Itopava Central, o Freiheit, no Velha Central, o Teutônia, na Itopava Seca, no Ipiranga. E aí são os clubes de caceteiro que vão incentivando a chegada sim, a montagem início, de grupos. Sim. No início. No início, sim. Em algum momento, eu não sei qual o momento que isso começou a acontecer, os grupos acabaram e os clubes se dividindo um pouco, né? Hoje nós ensaiamos, daí falando especificamente do meu grupo. O meu grupo, por exemplo, ensaia no Vasto Verde hoje. Mas já ensaiou em escolas de dança. Uhum. Nós temos grupos que até ano passado estavam em clubes que esse ano estão estão ensaiando em escolas de dança. Então isso acaba... O que acontece? Em algum momento, as novas diretorias, tanto dos grupos como dos clubes, acabaram... Olha, não, acho que isso aqui está nos gerando mais custo do que benefício. Não saberia dizer exatamente quais os motivos. E novos espaços chegando também, né? Porque Com aumentou certeza. o número de escolas de dança também, abrindo sim. Não, sem toda dúvida. essa possibilidade. Mas o mais importante de tudo é o crescimento. Hoje são quantos grupos em Blumenau? Hoje em Blumenau atuantes? nós temos, aí considerando da associação, uns 15. 15. Só para a gente ter uma noção, né? Temos 15 grupos. E grupos que vêm se mantendo, se renovando? Da associação. Aí fora nós temos os que os ainda mais não que não são associados. Né? associados. Por exemplo, o grupo da FUB ainda não é associado, mas provavelmente será. E os grupos da Profamília. E aí a gente está falando, só esse ano são 11 que vão dançar na Oktober. Pois então já passamos de 20 aí faz tempo. Exatamente. Estamos beirando os 30. Para ver, né? A importância. E a festa tem muito a ver com isso, né? Porque é o grande palco desses grupos, né? Exatamente. É o grande palco. E a renovação, para que isso não morra nunca, né? Para que se mantenha. Como é que é trabalhado esse processo de renovação? Sim. Há interesse dos jovens, das crianças, dos adolescentes? De fato, essa é uma dificuldade hoje que a gente tem, né? Claro, o grupo ele não é uma tela de videogame, né? Ou de um celular, de um tablet, que a gente sabe que a criança acaba utilizando, até porque
a rotina dos pais, às vezes, também não, né, não possibilita com que eles levem os seus filhos para esses ensaios dos grupos. Querendo ou não, há uma rotina disso. Então, olha, vou falar do nosso grupo. O nosso grupo, por anos, né, o Greenestal, por anos deixou de ter infantil e juvenil. Nós voltamos com ele ano passado. Então, nós ainda estamos engatinhando novamente com as crianças. Então, o que a gente acaba fazendo? Isso eu também vejo sendo replicado em outros grupos. Como a gente sempre diz, aquilo que é bom a gente não tem problema, às vezes, em copiar. É fazer com que aquele ambiente seja atrativo à criança, né? Então, a gente vai ter crianças bastante pequenas. O nosso grupo tem ali crianças de 3, 4 anos até. Então, não adianta querer que eles fiquem dançando 2 horas, que eles não farão, né? Então, ensaios pequenos, com danças que eles vão se divertir, né? Aí os maiorzinhos já muda um pouquinho, tu já consegue fazer com que ele se divirta, mas também já comece a ter não uma obrigação, mas uma dedicação para aquilo, né? E o principal de tudo, ao final, geralmente, dos ensaios, aí é que vem a parte legal, né? A maioria dos grupos leva um balão, leva um pirulito, terminou o ensaio, entrega para as crianças, deixa as crianças brincando. Então, eu acho que esse equilíbrio é o que hoje a gente tem trabalhado e tem começado a surtir efeitos novamente. Tem que despertar o desejo da volta, né? Exatamente. Voltar para lá, né? Exatamente. Eu sempre digo até para os adultos, né? Grupo folclórico, ele não é só a dança. O grupo folclórico, alguns não gostam muito da analogia, mas eu gosto de usar a analogia do seguinte: é uma patota de futebol que dança. Então tem a pessoa que simplesmente está lá, não só porque ela gosta de dançar, mas ela quer ser aceita em um grupo. Então tem uma questão psicológica muito maior do que só a dança. Ela quer fazer parte, ela quer ser parte disso. Então, acho que isso cabe tanto para as crianças como também para os adultos. Bacana. Queria que você falasse um pouco sobre traje típico. Cada grupo tem o seu, tem uma história por trás disso. Como é que é a definição dos trajes que também, em virtude da Oktoberfest, começaram a ser mais popularizados. E aí surgiu de tudo, até que a festa teve mesmo que dizer, traje típico é isso, não é aquilo ali. Sim, né? Nós temos assim podemos chamar de uma divisão dentro do que a gente pode chamar de trajes típicos, né? O que a gente usa aqui, seja para festa, não os grupos folclóricos em si, alguns sim, outros não, são os dindels, né? São os trajes do dia a dia. Então, eles não seguem uma história, eles não têm uma história, eles estão mais vinculados à moda do que à história, né? A Lei da Rose, isso tudo é típico do sul da Alemanha. A Lei da Rose e o dindel. Os grupos, aí nós começamos a entrar um pouquinho em pesquisa, né? Os grupos têm, alguns deles, linhas de pesquisa bastante profundas, né? E isso acontece a partir dos anos, talvez, 95 em diante. Daí os grupos começam a se preocupar. Opa, mas tá, eu tenho esse traje aqui, nós temos vários dindels ainda que a gente utiliza para dança, mas em 2022, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa que iniciou em 2019, então foram 3 anos de pesquisa, para um traje da região de onde veio o nosso fundador. Então, uma região que não é do sul, na Alta Saxônia. Então, a gente fez toda a pesquisa, conseguiu fotos e materiais de museus. A forma da costura foi toda manual. Toda a parte de bordados foi feita toda manual. Então, só a costura dela, num todo, durou mais de 8 meses. Entre fazer as tentativas, porque a gente tinha imagens de museu, a gente tinha fotos, mas não tinha a peça aqui para ver. O que ainda hoje é melhor do que antigamente. Antigamente tinha só apenas um livro, né? Então existem livros que trazem imagens, mas que são imagens, elas não são fotos, são desenhos, geralmente.
Mas ali nos anos 90, então, começa essa pesquisa, né? A gente tem trajes aqui que são oriundos hoje mais da região da Pomerânia, então hoje uma parte da Polônia. Nós temos pelo menos 3 trajes da região onde Dr. Blumenau viveu, né? O Teutônia tem um traje, que é um Braunschweig, e o Eintracht Volkstanzgruppe tem 2, ou melhor, perdão, o Teutônia tem 2, que é o Braunschweig e um Harsleben, e o Eintracht também tem um Braunschweig, de outro formato, inclusive. Então, a pesquisa ela começou a ser feita em cima disso. Então, o traje típico que a gente usa para ir para a festa está mais vinculado à moda, e o traje dos grupos, que a gente chama de o Trachten, né, o traje histórico, aí ele está mais ligado à história, e a gente está voltando muito ali para o século XVII, XVIII, XIX e fazendo as réplicas daqueles trajes que eram utilizados naquelas épocas. Com detalhamentos, né? Com certeza. E aí, isso é muito bacana. Eu acho, pelo menos, né, muito interessante. João, hoje tem apresentação. As apresentações são lá no Parque Vila Germânica. Tem um horário específico, sempre todas as noites, para quem gosta de acompanhar? Sim, nos finais de semana acaba alterando um pouquinho, né? Tem mais apresentações também durante a tarde. Durante o dia, né? Isso. Hoje nós temos, então, 2 apresentações, às 3 horas e às 3h15 da tarde, né? Blumenstrauss e Viver Ativo. E hoje à noite nós teremos 3 grupos. Essa das 3 horas são no Boulevard, né? No Spartengarten. Aí às 20h30 nós temos outra também no Spartengarten. E às 21h e 21h15, aí 2 apresentações também no setor 3. Aí hoje encerra por ali. Amanhã, aí a programação já começa ao meio-dia, com apresentações, dentro do parque e em praças. Então amanhã nós teremos apresentações a 1h na Praça Hercílio Luz, às 2h da tarde na Praça do Teatro Carlos Gomes e às 3 horas da tarde na prefeitura, em frente à prefeitura. Na Praça Estação ali, né? Isso. Que também é muito bacana, muito legal, porque tem os turistas passeando pela cidade, já nesses locais tem essa interação como vocês gostam, né? De poder estar pertinho, de quem sabe puxar alguém, vem, faz também, né? Exato. Que eu acho que é bem legal, muito bacana. E sábado, amanhã, previsão é de tempo bom, de tempo firme. O desfile começa às 4 horas da tarde na rua 15 de novembro. Aí todo mundo pode acompanhar a passagem de grupos folclóricos também no desfile. João, obrigado pela tua participação. Ótima festa para vocês. Ótima festa para todos nós. Quem estiver passando por lá, venha dançar com a gente. Valeu, um abraço. Eu conversei com João Paulo Wust, presidente da Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí.